Glória a Deus. Você que pode, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. O Senhor já confirmou essa palavra para nós. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa. Pai Santo, o Senhor já falou conosco, continua falando conosco à luz desta palavra. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Aqui toda a honra e toda a glória é do Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar dando glória a Deus e aleluia. Porque Jesus está aqui, queridos. Glória a Deus. Jesus já confirmou essa palavra. E é maravilhoso quando Deus confirma a palavra. Uma palavra muito conhecida, mas que Deus tem falado no profundo da alma, da minha alma. Sabe, queridos, tem momentos que nós olhamos uma situação e não enxergamos saídas. Tem lutas que nós passamos, situações que nós passamos, momentos que nós passamos, que parece que não tem saída. Tem situações, irmãos, que são irreversíveis. Mas tem situações que tudo pode mudar. Essa semana mexeu muito comigo, muito mesmo, a morte daquele senhor que caiu com o carro ali na Avenida do Estado, porque ele era um conhecido, muito conhecido, de 30 anos lá no colégio. Era um pai da escola. E é uma situação que, às vezes a gente pensa assim, não tem saída. Mas a gente tem que crer. Nós temos que confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E que o tempo do seu João chegou ali. Nós não sabemos qual é o dia e a hora em que o nosso tempo vai chegar. Mas nós sabemos que nós temos que estar firmados em Cristo. Nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus. Porque nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus voltará para nós. Nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai nos chamar. Mas nós sabemos que Ele tem um tempo determinado para tudo. Inclusive
para a nossa vida. E é Ele quem está no controle de todas as coisas. E eu quero te dizer, talvez você entrou aqui passando uma grande tempestade. Talvez tudo esteja virado, talvez você não tenha saída. Mas eu quero te dizer que o dono de tudo, aquele que comanda a minha vida e a tua vida, Ele tem uma saída para nós. Ele não perdeu o controle, queridos. Ele não perdeu o controle da nossa história. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E se a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós não vamos ficar apavorados, irmãos, de jeito nenhum. É fato que a tempestade, ela não avisa, ela chega. É fato que nós não vivemos numa redoma de vidro. É fato que passamos dificuldades, decepções, enfermidades, mas nós sabemos que Deus está conosco, nós sabemos que Ele não nos abandona, Ele não deixa. Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus não nos abandona. E é fato, irmãos, é fato porque a palavra de Deus é verdade na minha vida e na tua vida. Os discípulos eram experientes, irmãos. Eles eram experientes naquele lago. E de repente se levanta uma grande tempestade, açoitando aquele barco, enquanto Jesus estava dormindo, e eles perdem o controle. Eles que eram experientes, perdem o controle. Eu quero te dizer que às vezes nós somos experientes em algumas coisas. Às vezes Deus nos deu sabedoria em algumas áreas. Mas tem momentos que nós perdemos o controle para depender totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Ou seja, perder o controle não é ficar revoltado, não é chorar, não é gritar. Mas tem situações que nós não conseguimos resolver. E quando nós não conseguimos resolver, nós temos que clamar a Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus. Porque é na presença de Deus que nós vamos ser mais do que vencedores. É na presença de Deus. As ondas eram contrárias. Jesus está dormindo. E eles acordam Jesus falando: mestre, não te importas que pereçamos? E essa muitas vezes é a nossa pergunta. Mas Jesus, eu estou aqui fazendo aquilo que te agrada. Eu estou aqui na tua direção, eu estou te obedecendo. Eu estou indo nos cultos, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando a presença de Deus. E de repente, essa tempestade se levanta. Queridos, não é o fim. Não é o fim. Essa tempestade, essa luta, esse problema, essa dificuldade, não é o fim na sua vida. Essa enfermidade não é o fim. A última palavra sempre vem do Senhor. E nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ou seja, eu preciso confiar em Deus até quando a tempestade se levanta. Até quando eu não sei o que fazer. Até quando eu olho e parece que está tudo perdido. Mas eu confio em Deus. Confiar no Senhor quando está tudo bem é fácil. Mas confiar no Senhor quando você tem um diagnóstico, quando você passa por uma situação difícil, é difícil, é guerra, é você mostrar para Deus que realmente a graça do Senhor te basta, é realmente você mostrar para o Senhor que você vive pela fé e não por vista.
Mas muitas vezes nós olhamos só as ondas que se levantam. E começamos a olhar muito para as ondas. E começamos a declarar que nós não vamos conseguir, que nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar. Isso não é verdade. Porque o Senhor é aquele que estende as suas mãos e nos ajuda na nossa fraqueza, irmãos. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos pó. Ele nos conhece. Ele sonda e esquadrinha cada coração. Ele sabe aonde está doendo. Ele sabe o que nós estamos passando. E Ele nos ajuda. A palavra de Deus, ela fala que o Senhor dá uma ordem. Passemos para outra margem. Talvez os discípulos falaram, se Jesus está aqui no barco dormindo, não vai acontecer nada. Nós vamos passar, vai ser tudo maravilhoso, o sol vai brilhar e vai ser maravilhoso. Não é porque Jesus está no teu barco que você não vai ter dias de chuva, que você não vai ter dias difíceis. Pelo contrário, o Senhor vai moldando o nosso caráter com os dias difíceis, vai nos fortalecendo na fé, porque nós vamos buscando mais ao Senhor. Não é porque Jesus está no barco que nós não vamos passar, mas a certeza que nós temos é que nós vamos passar, nós vamos chegar. O Senhor está no controle e nós vamos chegar. Essa é a certeza, irmãos. Você e eu não vamos ficar no meio do caminho, não. Nós não vamos, nós vamos chegar. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós cremos em Deus. Nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas a palavra de Deus fala que eles acordam Jesus, inclusive bem ríspido, mestre, não te importas que pereçamos? Era urgente. E aí eu te convido a pensar, e se fosse você naquele barco? Como é que você reagiria? Eu não sei nadar, eu já ficaria apavorada. O barco assolado pelas ondas, a água enchendo o barco. Como é que nós reagiríamos? Mestre, não te importas que pereçamos? E tem horas na nossa vida que nós falamos, Jesus, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou fazendo campanha, eu estou indo nos cultos, eu estou jejuando, e olha o que está me acontecendo. E aí nós vamos falando, mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos. Qual foi a resposta? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança, aleluia. O tempo é de Deus, não é o nosso. Não é o nosso. Nós queremos aqui agora, mas o tempo é de Deus. O tempo é de Deus e nós não precisamos perguntar para o Senhor por quê, mas sim para quê. Para que, Senhor, que eu estou passando isso? Para que, Senhor, que o Senhor permite algumas situações? E eu quero te falar que Deus, quando Ele trabalha na sua vida, Ele não trabalha só na sua vida, mas Ele trabalha na vida da sua casa, da sua família, daqueles que estão à sua volta. Porque através daquilo que você passa, e Deus te livra, e Deus entra com a providência, a fé das pessoas à sua volta aumenta. E às vezes nós não entendemos. Nós oramos, Senhor, eu quero ser um instrumento. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Mas aí vem a luta, aí vem a tempestade.
E a gente não entende. Por quê? Porque nós somos instrumentos de Deus. Você é um instrumento de Deus na terra. Deus te chamou para ser um instrumento de Deus na terra. E Deus te capacita, Deus usa a sua vida, Deus derrama sobre você a unção, a graça, o poder, a autoridade espiritual. Ele derrama sobre nós. Mas às vezes nós não entendemos o para quê. E aí o Senhor, Ele fala para os discípulos: por que sois assim tímidos? Ou seja, o que Ele quis dizer aqui? Por que vocês estão com medo? Por que é que vocês não têm fé? E muitas vezes nós nos apavoramos com tudo. Uma palavra já é um apavoramento. Eu acho incrível, irmãos, como a palavra câncer, ela mata muito mais do que o câncer. Psicologicamente, ela acaba com uma pessoa, se a pessoa deixar isso entrar no seu coração. Eu conversando com uma pessoa sexta-feira, essa pessoa está com um irmão de 34 anos com câncer na língua. Gravíssimo o caso. Um caso que vai até para estudo, porque vão ter que remover a língua. E o apavoramento dessa família é tão grande. Mas Deus, Ele pode fazer uma obra ali, nem ter câncer nenhum na hora dessa cirurgia. A gente crê até o último segundo. E ainda que Deus não fizer, para quê? Às vezes nós não entendemos. Olha a irmã Cleusa, o exemplo que a irmã Cleusa é. Quantas quimio, irmã Cleusa? Quanto? 70 quimioterapia. E está ali, ó, de férias da quimio, hein? Férias da quimio. É para quê? É para quê? A gente olha para a irmã Cleusa e fala: não, Deus é Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. O médico pode falar não tem jeito, a medicina pode falar não tem jeito, mas o nosso Deus, Ele continua curando, Ele continua fazendo. E nós temos que ter a certeza, queridos. O Senhor fala para eles: por que sois assim tímidos? Por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? E por que eles não tinham que ter medo? Essa própria palavra nos responde. Em primeiro lugar, o Senhor dá uma ordem para eles: passemos, versículo 35, passemos para outra margem. Ou seja, quando o Senhor ordena, homem nenhum impede. Quando o Senhor ordena, quando a palavra de Deus entra, homem nenhum impede, irmãos. Ele ordenou: passemos para outra margem. Haja o que houver no meio do caminho, nós vamos passar. Aconteça o que acontecer, nós vamos passar. A palavra de Deus é verdade na minha vida e na tua. Por que mais nós não podemos ter medo? Quem é que estava dormindo no barco? Jesus. Jesus estava dormindo. Ou seja, os discípulos estavam na presença de Jesus. Se você está na presença de Jesus, Jesus te guarda, Jesus te livra, Jesus estende as mãos de misericórdia sobre a tua vida. Jesus está no teu barco, você não vai naufragar, você não está sozinho, não é o fim. A presença de Deus, a presença de Jesus na minha vida e na tua vida é o que vai fazer a diferença nessa batalha, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele fala para nós
que nessa peleja nós não vamos ter que pelejar. É Ele quem peleja por nós, aleluia, glória a Deus. É Ele quem peleja. Só que nós precisamos muitas vezes ser prontos a ouvir e tardio em falar. Morte e vida está no poder da língua. E muitas vezes nós só falamos. E ficamos como eles: mestre, não te importa que pereçamos. Irmãos, a língua ela põe fogo. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que tomar cuidado. Se você tem a presença do Senhor, você precisa pedir para o Senhor: Senhor, me ensina. Senhor, me ajuda. Que tudo que eu fale seja para edificar. Nós temos que pedir ao Senhor. Sabe, queridos, muitas vezes vem um laço. Todo mundo começa a falar, e de repente você está lá na roda falando também. Laço. Irmãos, se Jesus está no teu barco, se você está nos pés do Senhor, você não tem que ter medo, você tem que ter fé. Diante dessa luta que você está passando, tenha fé. Traga à existência aquilo que não existe. Enxergue com os olhos de Jesus. Senhor, eu não estou vendo saída, mas eu sei que o Senhor tem uma saída. Jesus, Ele entra onde nós não podemos entrar. Jesus, Ele fala aquilo que nós não podemos falar. Jesus, Ele penetra no profundo, no oculto, no escondido da nossa alma. Ele conhece. Por que mais que nós não precisamos ter medo e sim fé? Porque Jesus estava dormindo. Quem dorme age? Não. Quem dorme, dorme. E ali a paz estava sobre ele. Então, que paz é essa que nós temos em meio às lutas? Que paz é essa? Que não importam as tempestades que nós passamos. É a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. E que não importam as lutas, nós temos convicção que a nossa vida é do Senhor Jesus. É essa paz, é essa paz. Paz não é ausência de tempestade, de jeito nenhum. Paz é você ter a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Por que mais nós não podemos ter medo e sim fé? A palavra de Deus no versículo 39 fala assim: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Todo o poder no céu e na terra está sobre o Senhor. É nas mãos do Senhor. Aquele que manda na natureza é aquele que manda também na nossa vida. Nós ficamos com medo de tudo, irmãos. Mas Ele está no controle de todas as coisas. E lá no capítulo 5, a palavra de Deus fala que ele entra ali. A palavra fala que eles descem do barco e eles entram ali nos sepulcros, no cemitério. Havia um jovem possesso de um demônio. E a palavra de Deus, lá no versículo 9, capítulo 5, versículo 9, nos diz assim: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
e rogou-lhe encarecidamente que os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde os afogaram. Ou seja, todo poder está sob a mão do Senhor. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre o demônio que se levanta contra a nossa vida. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Por que você não precisa ter medo? Porque o poder do Senhor está sobre você. Mas a palavra também diz que um homem, chefe da sinagoga, vai até Jesus pedir para que ele vá à sua casa, que a sua filha está grandemente enferma. E a palavra de Deus fala que no caminho, uma mulher com 12 anos, um fluxo de sangue, toca na orla das vestes do Senhor, fica curada. O Senhor pergunta: quem me curou? E ali o Senhor a cura completamente. E quando ele chega na casa de Jairo, vem aqueles matadores de sonho de plantão. Nós conhecemos vários matadores de sonho, aquele que fala assim: ó, não dá certo, você está nessa tempestade, você vai morrer mesmo, olha, não vai ter saída. Sabe o que eles falam para ele? Para que você enfada o mestre? Para que você enfada o mestre? A sua filha já morreu. E Jesus levanta e fala: não temas, crê somente. Jesus tem todo o poder no céu e na terra, sobre qualquer enfermidade. Ele é o médico dos médicos, ele é aquele que vai além da medicina. Eu não sei qual é a tempestade que você tem passado. Eu não sei qual é a situação que tem se levantado. Mas eu quero te dizer, Jesus, ele deixou a medicina. A gente vai nos médicos, mas a gente clama a Deus. Ele tem poder de nos curar hoje. Ele tem poder. Todo o poder no céu e na terra está nas mãos do Senhor. Ele tem poder de curar, de libertar, de transformar, de salvar. E é maravilhoso, irmãos, porque se nós cremos no poder de Deus, Ele está no nosso barco, nós não vamos perecer, irmãos. Nós não vamos perecer. Diante de toda essa situação, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então você não pode ter medo. Sabe por quê? O medo te paralisa. O medo causa cegueira espiritual. Você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar lá na frente. Você só fica em cima daquela situação. Você quer ver? Você sai para trabalhar feliz da vida, cheia da presença de Deus, cheio da presença de Deus. Aí quando você chega no teu trabalho, uma palavra torta, pronto, acaba com o teu dia. Não pode, irmãos. Você não pode ser movido por circunstâncias. Você é movido por fé. A Bíblia nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Então, se eu me alegro no Senhor, eu não posso estar toda hora cabisbaixa por algum problema, porque problemas nós vamos ter, circunstâncias nós vamos ter, dificuldades nós vamos ter, mas Jesus está no nosso barco, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Jesus não vai permitir você perecer. Jesus não vai permitir. Ele é aquele que prometeu, e aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Promessa de Deus é verdade na nossa vida. Então não tenha medo, tenha fé. Imagina, quando Josafá recebe a notícia
que vem um exército matá-lo e matar todo o povo. A Bíblia diz que ele teve medo. A princípio, aí ele se posiciona. Ele ora, ele jejua, ele põe o povo para jejuar. Ele clama ao Deus Altíssimo. E o Senhor responde à oração. E o Senhor o livra de todo mal, livra todo o povo. E ele fala: Senhor, nós não sabemos o que fazer com essa tão grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Aonde você tem colocado os teus olhos? Nas ondas contrárias? No vento que se levanta? Não, queridos, seus olhos têm que estar postos em Deus. Coloca os seus olhos em Deus. Em nome de Jesus. Eu queria que os músicos subissem aqui, por gentileza. Coloca os seus olhos no Senhor. É Ele quem pode todas as coisas. É Ele quem faz o impossível acontecer. Irmãos, quer mais do que eu, o ano passado, meu Deus, escutando o ano inteiro que eu estava com câncer. Cada médico que eu ia falava que eu estava com metástase. Eu fui em 2 neurocirurgião e oncologista. E aí, os 3 falaram para mim: você está com metástase, isso é metástase. Irmão, já pensou se eu guardasse isso no meu coração? Pois eu olhava aquilo e falava assim: não estou não. Eu falava assim: não estou não. Aí elas, exame. Olha, fiz exame, irmãos. Exame. E de repente, muitos exames, não era. Voltei nessa médica, essa semana, na oncologista. Tenho que fazer os exames de novo. Está fazendo 1 ano. E aí ela falou assim: vamos ver se não desenvolveu. Eu falei: não desenvolveu não. Na mesma hora, irmãos. A gente não pode aceitar. Quantos nãos a irmã Cleusa levou, não é, irmã Cleusa? Quantos nãos até o médico reconhecer que através da oração é que ela está de pé. Até o médico reconheceu. Irmãos, a gente não pode se entregar às tempestades que se levantam. A gente não pode. Muitas vezes a tempestade está aqui dentro de nós. É um medo que vem do nada. É uma crise de ansiedade. É uma tristeza que você não sabe nem de onde veio. Muitas vezes a tempestade está aqui dentro de nós. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você, Ele pode transformar toda esta tristeza em olhos de alegria hoje. O Espírito Santo que habita dentro de você, Ele pode curar a ansiedade hoje. O Espírito Santo que habita em você, Ele cura a síndrome do pânico hoje. Em nome de Jesus.